Então, espero que o pessoal também de casa e online consigam me ver bem. Primeiramente, sou Ivan Rocha, é um enorme prazer estar aqui hoje, né, o convite das meninas da Embradiva. Gosto desse tipo de evento. Ano passado, eu e o Alex, que é o meu sócio que não pôde estar aqui por questões de saúde, mas está online hoje, fizemos o evento na Brimpex, não sei se vocês já ouviram falar, para mulheres brasileiras empreendedoras. Então, foi um evento muito rico, trocamos muitas experiências, falamos com muitas empreendedoras brasileiras aqui na Alemanha, foi realmente muito interessante. Para a gente é fundamental tocar nesse assunto, abordar esse assunto da questão feminina. Daqui a pouco eu falo um pouquinho de algumas situações que nós, da Alemanha Investimentos, temos em relação a finanças e mulheres e como que a gente tenta incluir, fazer uma inclusão maior e também trazer esse assunto, agora também com a presença das ilustres meninas da Alemanha Investimentos também para a comunidade feminina brasileira. Eu creio que esse assunto, embora de certa forma, acho que na cabeça, né, das mulheres a gente se sente homens desconfortáveis quando esses assuntos são abordados, eu não me sinto assim. Porque como homem, eu também, nós homens, somos filhos de mulheres. E somos vítimas de problemas que outros homens ou causaram ou por questões, como a Cris mesma colocou, pelo fato da mulher não ter tomado as finanças nas rédeas, nas mãos, a família acaba sofrendo de certa forma. Então, o meu caso é simples, acho que não é uma história nova para muitas de vocês. Meus pais também se separaram, minha mãe cuidava da casa, cuidava dos filhos, dedicou a vida dela à família, deixou o trabalho de lado e quando eles se separaram, minha mãe teve muita dificuldade, eu e minha mãe tivemos dificuldades, inclusive financeiras, porque ela precisava se recolocar no mercado, voltar a trabalhar. Eu estava numa época em que eu precisava fazer vestibular, precisava estudar, e aí vem aquele turbilhão de problemas, divórcio dos pais, briga, isso aqui é seu, isso é meu, o meu para cá, o seu para lá. Então, é uma realidade muito triste que muitos filhos vivem e eu fui apenas mais um. O meu sócio Alex, por outro lado, também, de certa forma, é também uma vítima de uma situação similar, onde o pai dele veio a falecer quando ele e o irmão dele eram menores de idade, tinham 10 e 8 anos de idade, e a mãe, por um infortúnio, o pai dele veio a falecer e a mãe teve que cuidar dos dois filhos, criar os dois filhos sozinha. Se não fosse a organização financeira que ela tinha e também a questão de seguros, principalmente um bom seguro de vida, ele não teria provavelmente chegado onde ele chegou, porque seria mais um para a estatística de dificuldades financeiras por esse motivo. Então, eu creio e estou aqui para atestar isso. Isso afeta todos nós, tanto mulheres e também homens, como um todo, uma família, uma estrutura familiar. Bem, e eu me sinto, mais uma vez, muito, muito feliz de poder hoje também ter a Cris, que fez uma excelente apresentação, a Meire, a Renata, na nossa equipe, para também trazer esse tipo de assunto, para também diversificar não só a nossa equipe, mas trazer esse tipo de visão e, com certeza, depoimentos como o da Cris, histórias como o da Cris, atingem vocês, comunidade feminina, de uma forma muito mais intensa para pensar nesse assunto do que simplesmente quando eu, homem, nesse caso, venho e falo um pouco da minha história. Então, é um prazer enorme para a gente poder estar trazendo essa inclusão, trazendo essas histórias e, com certeza, para as próximas gerações, para de vocês e filhos e filhas, a gente poder mudar a nossa história, ok? Quero falar um pouquinho sobre a parte técnica da coisa, ou seja, um pouquinho do nosso trabalho. Então, no que inclui o nosso trabalho? No final, vai ter um link, o pessoal que está em casa pode escanear com o código QR, a gente vai mostrar, e também disponibilizei os meus cartões, o meu cartão de visita para quem desejar agendar uma assessoria. Já foi abordado ali no café, quanto paga, quanto custa, a nossa assessoria ela é gratuita, nós somos assessores independentes, como a Cris colocou, não temos bancos, não temos nenhuma empresa que nos cobre, então a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma possibilidade de olhar o mercado como um todo e trazer aquilo que é melhor para os nossos clientes, para as nossas clientes. Aqui na Alemanha, no mercado? Aqui na Alemanha, nós trabalhamos aqui na Alemanha, somos credenciados e certificados para trabalhar na Alemanha, ok? E por trás da gente, vocês devem ter visto no meu cartão, tem uma outra empresa que nos dá o suporte para a gente fazer o nosso trabalho, de forma a fazer uma seleção das melhores empresas, de forma a
automatizar o processo, então a gente consegue fazer tudo digitalmente. Nosso processo de assinatura é digital, o que torna o nosso trabalho muito mais fácil. Hoje temos, após 3 anos de empresa, cerca de 2.500 clientes, 95% brasileiros e brasileiras, e que estão espalhados ao redor da Alemanha. Então, nosso trabalho ele é para todos e todas na Alemanha, ok? E, claro, não casais, de repente, multinacionais, multiculturais, falamos alemão, falamos inglês, falamos um pouquinho de espanhol, além do português. Então, o primeiro passo, que é importantíssimo, é a reserva financeira ou a reserva de emergência. A gente teve muita experiência já no passado que a pessoa, quero abre uma exceção para mim, eu vou conseguir juntar esse dinheiro, eu vou conseguir fazer a finança entrar no ritmo. Aí a gente vem, faz o planejamento, executa. 2 meses depois, então, aconteceu um problema, vou precisar cancelar, vou precisar parar. Então, hoje a gente realmente coloca isso como um pré-requisito. Calcule os seus custos mensais, quanto que você precisa para viver em um mês. Multiplica por 3, deixa isso à disposição, porque eventualidades acontecem. A gente não consegue controlar o que vai acontecer. Principalmente nós estrangeiros, muitas pessoas que a gente faz assessoria, provavelmente aqui temos também esses casos, manda dinheiro para o Brasil, ajuda parente no Brasil, eu ajudo a minha avó, a Cris expôs aí o contra-cheque dela, minha avó é enfermeira aposentada e recebe R$1.000 todo mês. Não dá para viver, né? Então, ou seja, é importante ter esse preparo, ter essa visão, e a gente vai falar de todos esses produtos, essas possibilidades aqui hoje. Então, a reserva financeira é o ponto inicial. Hoje, a gente dificilmente executa algum planejamento financeiro muito extenso para quem não deu esse primeiro passo ainda. A gente estrutura a pessoa inicialmente com a parte de proteção, seguros. Então, os seguros eles são importantes, por quê? Porque eles amparam situações diversas. Então, estraguei o celular de alguém, saí de bicicleta, bati no carro de alguém, a gente já ouviu situações diversas nesse sentido. Aluguei alguma coisa, peguei emprestado, quebrei, vou precisar tirar da minha reserva, vou precisar tirar do meu bolso para poder pagar. Inclusive comigo mesmo, uma moça de bicicleta bateu na porta do meu carro. A roda entrou no trilho do tram, numa das ruas, e ela perdeu o controle e bateu na parte traseira da porta do meu carro, teve que trocar a porta, €2.000. Então imagina a pessoa não ter um seguro para amparar numa situação dessa. Não é seguro de carro, é o seguro de danos contra terceiros, porque ela estava de bicicleta e causou um dano no meu carro. Ou seja, €2.000 que foram salvos por um seguro que muitas vezes custa entre €50 a €70 por ano e que cobre uma pessoa em até 50 milhões. Então, nós que estamos na área, a gente ouve histórias diversas. Acidente de bicicleta que às vezes tem uma pessoa que se acidenta, a pessoa vai para o hospital, o pai de família ou a mãe de família não tem salário, precisa repor esse salário. Tem mais a questão de hospital, cirurgia, médico. Então, a gente está falando aqui, às vezes, de 5, 6 dígitos de reembolso por um dano causado por uma pessoa. E esse seguro vem amparar dessa forma. Além disso, o seguro das coisas de casa. Aqui na Alemanha, a gente está num país muito seguro, porém, infelizmente, tem muito roubo de bicicleta. Alguém? 2 semanas atrás. Tem o seguro? Ótimo, olha só. Vai ser coberto, então trabalhamos com esse tipo de seguro, não só para as coisas, para a bicicleta, mas para as coisas de casa, no que se refere a roubo, incêndio, problema com vazamento de água, cobertura em até outros países. Então, uma cliente nossa, por exemplo, deixou a bolsa dentro de um carro alugado em Pisa. Vieram, quebraram o vidro do carro alugado, roubaram a bolsa dela. E o seguro das coisas de casa ressarciu em até determinado valor as coisas que ela tinha dentro da bolsa. É o Hausrat, perfeito. E por fim, a Cris mesmo já colocou aqui anteriormente, o seguro legal, que é um seguro, eu afirmo que é um dos seguros, na minha opinião, para nós estrangeiros, um dos mais importantes. Nós estamos num país que não é o nosso, nós não conhecemos as leis como deveríamos, nós não sabemos, em uma discussão com o alemão a gente nunca vai ganhar, porque a gente não domina o idioma, então vem a polícia, né, vai ver já que, opa, tem um estrangeiro aqui, né, fez algo que não devia, e aí? Né? Então eu tenho casos diversos, a gente tem situações cotidianas, parte pessoal, privada,
conta de internet, exemplo simples. A empresa A, B, C está me cobrando o dobro, o triplo. Eu cancelei, eles continuam debitando. Você precisa de um advogado. E um advogado sai caro. São 200, são 300 euros uma hora de um advogado, que poderia pagar um seguro e cobrir cifras sem limites dentro de um processo. Situação de trabalho, muito comum. Temos muitos clientes, enfermeiros e enfermeiras. Tem alguém, alguma enfermeira aqui? Geralmente problemas com empregadores, clínica, abusos, escala de trabalho apertada, contra a lei, pressão psicológica, esse tipo de coisa. Parte de trânsito, já coloquei. Inclusive, se a pessoa se envolve num acidente, na nossa concepção, me envolvi num acidente, a pessoa não parou, não aconteceu nada, eu vou para casa. Não. Na Alemanha, isso pode se tornar crime, inclusive da cadeia. Sem um seguro desse, a situação fica pior. Então, são algumas situações que a gente tem. Parte também, essa acho que afeta a maioria de nós estrangeiros. Mudei de apartamento. O proprietário não quer devolver o calção. Alguém já passou por isso? O proprietário está enrolando para devolver o dinheiro. O proprietário quer achar o famoso pelo em ovo. Você não lustrou aqui o móvel. É um seguro desse que vai te ajudar. Tá? Então, é importante a gente proteger o patrimônio contra essas eventualidades antes de construir. Na parte de saúde, então, trabalhamos com planos de saúde, revisamos a probabilidade de pessoas que têm um salário maior, ver se vale a pena realmente se manter no público ou mudar para o privado. E caso a pessoa não possa mudar para o plano privado, existem gaps no plano público que conseguimos cobrir com planos adicionais. Exemplo, parte de internação, ficar num quarto sozinho, ser tratado pelo médico-chefe, poder escolher o hospital, então um hospital mais próximo de casa, num plano público comum não é possível, mas com esse adicional é possível ter. Isso é caro, né? Esse seguro adicional. Depende. Depende de fatores como se quer com uma cama ou duas. Existem hospitais na Alemanha, por exemplo, que tem quarto com 3 camas. Né? Se você quiser com 2 camas, o valor é acessível, com uma cama é algo privado, aí com certeza é um pouco mais caro. Só que a questão é o custo-benefício. Quanto custa ficar num quarto privado hoje na Alemanha pagando do bolso? 150, 200 euros. Quanto custa esse plano mensal? Então, o preço do plano ele vai compensar uma pessoa que de repente tem alguma condição e queira ficar num quarto sozinha por 7, 10, 15 dias. E o seguro vai pagar. Então, é a relação custo-benefício que é importante. Parte odontológica. Plano público cada vez mais vai tirando coisas do plano, né, da parte odontológica. Pessoas que estão aqui há 15, 20 anos tinham coroa, canal sendo feitos, obturação com resina. Hoje isso não existe mais no plano público. A pessoa tem que pagar mais se ela quiser um material melhor. Né? A parte de limpeza é uma limpeza, chama-se Untersuchung. Não é Professionelle Reinigung, ou seja, uma limpeza completa. Então, um plano adicional ele consegue cobrir isso, também incluindo coisas especiais como coroa, canal, implante. Então, são gaps que podem ser fechados. Okay? Temos também a parte de Krankentaggeld, então, no caso, pessoas que ficam doentes e precisam ficar muito tempo sem trabalhar, elas têm uma opção de receber esse valor para ficar em casa. Por quê? Porque o plano público, o sistema público, ele tem um gap. Quando a pessoa, depois de 6 semanas, passa a ficar doente, não poder mais trabalhar e depender somente do plano de saúde público, o padrão de vida, a renda que essa pessoa recebe vai diminuir. Então, a gente consegue também fechar esse tipo de gap. Então, reparem que na parte de saúde é uma parte bem vasta e a gente consegue, de acordo com o perfil de cada um, achar as melhores soluções. Acho que o mais importante é que eu vejo muito isso na nossa comunidade, tentar reparar o erro quando ele já acontece. Outro dia eu recebi uma mensagem, olha, meu marido está internado no hospital, eu quero fechar um plano de internação. Olha, eu acabei de quebrar o celular de alguém, eu preciso fechar um seguro. Sorry, esquece, não tem como. A seguradora não aceita e não remenda algo que já aconteceu, né? Não cobre algo que já aconteceu. Tá? Por fim, na nossa parte de proteção, seguros de invalidez, seguros de vida. Então é importante cuidar dessa parte também.
mães, não sei, tem alguma mãe aqui separada, que cuida do filho sozinha. Se você não puder trabalhar, se você ficar doente, você já parou para pensar, e agora, como é que você vai fazer? Né? E aí, qual é a situação? Você vai recorrer ao parente no Brasil, não sei se eles têm condições, né? Vai pedir ajuda para amigos, e se você não puder dar conta da sua família? Não só mulheres, mas homens também. Né? Só o homem trabalha, tem esposa, tem filho, e se ele não puder trabalhar? Ele é o único que põe comida na mesa. Então, o seguro de invalidez vai exatamente trazer essa segurança, trazer essa proteção. Ou seja, se a pessoa não puder trabalhar, ela vai receber uma renda além do que o governo, o Estado consegue proporcionar, no valor que a pessoa realmente precisa para fechar o gap das necessidades mensais dela. É importante. É a aposentadoria, né? Que eles pagam, esse recurso americano, Não. No sistema público, eu acho que eu ia até colocar esse assunto aqui. É muito importante ter em mente que o sistema público alemão, não devemos contar com ele. Não devemos. Muita gente vem para cá achando que o Estado Social é perfeito, que vai se aposentar. A Cris mostrou o contra-cheque dela, o meu também não é muito diferente, né? Que não precisa fazer nada e que se ficar doente o governo vai amparar. Só um exemplo, quem está menos de 5 anos na Alemanha, se tornar inválido, não tem benefício nenhum do Estado. Zero. Porque está menos de 5 anos contribuindo para o sistema público. Depois de 6 semanas sem poder trabalhar, o seu empregador não vai pagar mais o seu salário. Você não vai entrar num sistema de Berufsunfähigkeit público do governo. O seu plano de saúde vai pagar, no máximo, 75% do seu salário neto. No máximo, por um período curto. E depois disso vai ser, vamos colocar assim, como um INSS, onde você vai passar por médicos, fazer avaliação, entrar num cenário complicado até ter uma definição do governo. Então, para quem precisa manter uma pessoa em casa, para quem tem criança, para quem precisa botar comida na mesa, contar com o governo deve ser a última alternativa sempre. Importante isso. E aí vamos falar um pouquinho da construção de patrimônio. Então, ou seja, temos a reserva financeira, a reserva de emergência, cuidamos da parte dos seguros e o que a gente precisa pensar agora no futuro? É importante ter em mente também o quê? Que a parte de investimentos não é vender o almoço para pagar a janta, não é pegar todo o salário e se sacrificar. Não é isso. É pegar 10%, 20% do que você ganha e investir para o seu próprio futuro. Queria fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Espero, né, que a grande maioria tenha avós, avós. Alguém tem avô, avó aposentado que vive super bem no luxo, viaja, vem visitar vocês aqui na Alemanha com frequência? Alguém? Pais aposentados nessa situação? Alguém? Pois é. Então, o sistema público alemão, provavelmente os pais, os avós que a gente está conversando aqui, né, estão no Brasil e não fizeram nada na parte privada. Dependeram também do governo. Mencionei a minha avó. Aqui na Alemanha não é diferente. As pessoas vão se aposentar e vão receber 50%, 55% daquilo que recebiam quando estavam na ativa. Eu acho o sistema de aposentadoria da Alemanha até pior do que no Brasil. Uhum. Por algum motivo específico? Porque eu mesma vivi isso, né? Uhum. Não pude mais trabalhar com questões de saúde. Uhum. Aí eu recebi a aposentadoria, né? Uhum. Eles descontaram 10,8%. Uhum. Descontado. E eu não tinha seguro desse recurso, entende, cara? Uhum. Então, eu acho pior do que no Brasil. Sim. E a pessoa paga imposto enquanto você ganha. Durante anos, você paga Weihnachtsgeld, é tudo descontado imposto. Exato. Só que aqui não tem 13º, não? O aposentado só recebe os 12 meses. Sim. Eu acho o sistema daqui, porque os políticos e os funcionários públicos não pagam no sistema, né? Uhum. É só o pessoal, o trabalhador, o empregado. Uhum. Então, por isso que o sistema está falido, porque eu acho que se fosse um sistema onde todo mundo pagasse, contribuísse, Uhum. seria uma coisa diferente. Né? Sim. O sistema, existem alguns problemas no sistema. A parte de aposentadoria, existem vários fatores. O primeiro delas é que hoje as pessoas vivem mais. Então, há 20 anos atrás, a expectativa de vida era bem diferente da de hoje. E a expectativa de vida vai continuar aumentando. Já está prognosticado que as pessoas vão passar de 100 anos num período de 15 anos.
né? O segundo ponto, taxa de natalidade. Então, não nasce tanta gente, tanta criança. Outro dia até comentaram isso num post nosso, mas aqui em Hamburgo eu vejo cheio de criança. Tá, até a criança ter 18 anos, entrar no mercado para poder sustentar os aposentados, vai demorar um tempo, né? Os próprios alemães entram tarde no mercado de trabalho. Pela condição social, econômica aqui ser muito melhor, eles viajam, eles vão pensar na vida, eles fazem mestrado, doutorado. Eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Quando eu cheguei aqui e falei, olha, eu trabalho de manhã e faço mestrado, ué, mas você não vai parar de trabalhar? E aí eu vou viver como? Como é que eu vou me sustentar minha esposa, né? Então, a gente está acostumado com essa rotina e eles não, eles têm um suporte financeiro melhor. E, por fim, a gente tem aí os sessentões agora se aposentando, né, os baby boomers, que vai trazer uma demanda ainda maior. Então, esses problemas, todos eles trazem essa questão da previdência social. No nosso caso, é ainda pior, porque a gente começa a corrida depois. Os alemães podem começar, às vezes, com 25, 26, 27 anos trabalhando. E quem saiu do Brasil e chegou aqui com 30, 35? Eu completo 8 anos de Alemanha hoje. Eu tenho 41. Eu cheguei aqui com 33. Eu já estava com déficit. Aí a pessoa vai se aposentar achando que vai ter um salário dos sonhos da aposentadoria pública alemã. Não. Pausa da mulheres, pausa da maternidade, né, porque os pontos acabam ali diminuindo na contribuição, o período, e entre outros fatores. Tá? Então, é importante. E a previdência privada, no nosso trabalho, a gente faz uma análise da renda atual e o quanto você precisa deixar de lado para que, lá na frente, você consiga ter o mesmo padrão de vida de hoje, considerando também a previdência social. Então, acho que isso é o mais importante. Ter esse entendimento de que o valor que a gente recebe lá na frente, ele não é um valor de hoje, por dois motivos. Primeiro, porque a inflação vai comer esse valor. Então, a própria inflação já diminui o poder de compra ao longo do tempo. E segundo, pelos problemas da Previdência Social, que pagam muito menos. Alguém aqui já recebeu também a cartinha da Deutsche Rentenversicherung? Então, é assim. Então, a partir daí, com a previdência privada, a gente consegue construir. Mais detalhes, a gente tem um sistema de previdências aqui na Alemanha, de certa forma, muito interessante, privado, claro, onde há a possibilidade tanto de ter benefícios tributários no imposto de renda, de forma anual, ou na aposentadoria. Então, o problema também da Previdência Social é que os descontos continuam. Paga-se imposto sobre a Previdência Social e a parte de Krankenpflege sempre continua pagando mesmo aposentado. Tá? Segundo passo, a gente tem a parte de investimentos a médio prazo. Então, é importante pensar na aposentadoria, mas sem deixar a parte do médio prazo de lado. O que significa isso? Deixar o dinheiro trabalhando e não parado na conta. Hoje, a gente tem algumas soluções aí de contas um pouquinho melhores, rendendo 2%, 3%, 4%, porque a gente está num cenário de inflação alta. A gente chegou a ter inflação de 9%, 10% no ano passado, e hoje a inflação está em cerca de 5% na zona do euro. Ou seja, o dinheiro está perdendo valor com uma velocidade maior. A única forma de conseguir burlar isso, ou seja, de fazer o dinheiro não perder tanto valor, é investindo. E os investimentos de médio prazo, que são em fundos de investimento, eles visam o quê? Um investimento no mercado de capitais ou em fundos de renda fixa, que a gente tem agora que são atraentes, 3%, 3,5%, fundos que têm títulos, fundos de ouro. Então, um mercado diversificado. A gente consegue pegar esse capital e investir um pouquinho em cada lugar e com o aumento da diversificação a gente diminui o risco. Eu vou falar um pouquinho depois dessa questão que tanto nos assusta, a questão de investir e se eu perder meu dinheiro, o que pode acontecer mais nos slides posteriores. São os ETFs? São os ETFs, por exemplo, são fundos ativos, exato. E por fim, trabalhamos também com a parte de imóveis. Então, no nosso trabalho, a gente tem a possibilidade de auxiliar. Muitos brasileiros, graças a Deus, já têm tido condições de financiar a casa própria aqui na Alemanha. Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem um especialista que só faz isso e consegue ter acesso a vários bancos. Então, ele tem sistema, ele tem networking e ele consegue, através do trabalho dele,
se conectar com pessoas e conseguir as melhores taxas de acordo com o perfil de cada pessoa. Além disso, imóvel como investimento. Então, na Alemanha é muito bem visto esse tipo de investimento. Você fala com um alemão sobre investir em ações, eles se assustam, pulam da cadeira. Você fala sobre comprar um imóvel, eles abrem um sorriso e já são melhores amigos, né? Então, gosta-se muito de imóveis aqui, né? De você comprar algo. O que não está errado, o mercado está muito valorizado, né? O mercado é um mercado aquecido pela grande imigração que a Alemanha sempre sofre. A Alemanha é um país mundialmente visto como muito atraente, especialmente agora, por mão de obra qualificada, né? E mão de obra tão qualificada que agora está até abrindo ainda mais. Então, a gente está com uma deficiência na parte médica, enfermeiros, médicos, engenheiros, TI. Eu vim para a Alemanha inicialmente como profissional da área de TI. Então, ou seja, essas pessoas precisam morar. O fluxo migratório devido a problemas globais, guerra. Então, eu estou aqui, já teve um fluxo migratório anterior, que foi o dos sírios, perfeito. E agora os ucranianos. Onde essas pessoas vão morar? Elas precisam de um teto. Não se constrói na velocidade que há uma demanda. Pessoal que mora em Berlim, ouço aí semanalmente. Filas quilométricas para conseguir alugar um apartamento, né? 100 pessoas para um apartamento, coisas assim. Então, ter um imóvel, sim, é uma segurança e ajuda também na construção de patrimônio. Investimentos. Então, falar um pouquinho de investimentos, principalmente na questão do dia a dia nosso. Os investimentos eles são importantes porque é a nossa oportunidade de, principalmente nós consumidores, nesse caso, de termos parte nesse mercado, não somente como consumidores. Por quê? Porque existem várias marcas que a gente consome no dia a dia. Colgate, Johnson & Johnson, Porsche, BMW, Louis Vuitton, uma marca que a ação simplesmente nos últimos 10 anos subiu enormemente. Então, porque além de não somente consumidores, também de pessoas que estão sendo parte desse projeto, ou seja, sendo acionistas, tendo um pedacinho daquela empresa e também tendo o patrimônio sendo capitalizado, sendo melhorado por causa dessa participação. Então, marcas de chocolates a gente conhece, Nestlé e por aí vai, café, Starbucks, quem nunca, né? A gente sempre, às vezes, vê um Starbucks para ali, toma um cafezinho, marca de sapato, marcas de produtos de beleza. Então, o mercado está cheio dessas empresas e a gente tem a possibilidade não só de utilizar o dinheiro para consumir, mas também ter a contrapartida de ter esse valor, ter essa ação ou esse fundo sendo valorizado para o nosso futuro. Então, é importante daí a parte de investimentos. Aqui é uma coisa um pouco mais técnica, mas eu gostaria de dividir com vocês, né, que é a questão de permanência. Então, a gente às vezes tem muito medo, né, quando não investe, e se eu perder o dinheiro, o que acontece? Primeiro ponto, como eu coloquei, a gente está diversificado. Não colocar os ovos na mesma cesta, e sim colocar um pouquinho em cada lugar. Um pouquinho na empresa A, B, C, D, um pouquinho em título, um pouquinho em ouro. E o nosso trabalho ele tem essa característica, identificar o perfil de cada uma de vocês, ou cada um de vocês, trazer uma proposta, apresentar, explicar e acompanhar. Tá? Então, em momentos de dor de cabeça, dor de barriga, como que a gente tem vivido desde a pandemia, desde a invasão da Rússia na Ucrânia, é importante ter um acompanhamento e o nosso trabalho traz isso. Aqui esse gráfico ele mostra o seguinte, o 4.7, que é a menor barrinha, são as pessoas que investiram, porém perderam os melhores 25 dias da Bolsa. Isso foi feito no período de 29/12 de 1989 a 31/12 de 2022. Então essas pessoas tiveram uma valorização, uma performance na carteira de 4,7%. As pessoas que perderam somente 20 dias, os 20 melhores dias, elas tiveram uma valorização de 5,5%. As pessoas que perderam somente 10 dias, 7,2%. Então reparem que quanto menos dias perdidos, maior é a performance, maior é a rentabilidade do investimento da pessoa. Quem perdeu 5 dias, os melhores 5 dias, 8%. E quem sempre esteve investido desde essa época até da data inicial à data final, 9%. Então, é assim que a gente trabalha com os nossos clientes no que se refere a tempo. Reserve a sua
o seu capital, tem a sua reserva de emergência, o que sobra a gente consegue pegar um montante e investir pensando no longo, no médio e no longo prazo. É um dinheiro que você não vai precisar e que lá na frente vai evitar esses problemas que a gente discutiu aqui, comentou, essas histórias que a gente vem falando. E sobre investir, já comentei a primeira frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta, então diversificar. Então essa frase é muito interessante, leva até a terceira frase, que é do Warren Buffett, que é a diversificação é a proteção contra a ignorância. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei como funciona, diversifique. Então é assim que a gente procura investir os nossos clientes, para que em momentos de mais dificuldade eles passem por menos problemas, né? Os juros compostos, então a oitava maravilha do mundo. Então o efeito dos juros compostos é o mais importante. Então se a gente tem 100, a gente coloca 10%, a gente tem 110. Se a gente coloca mais 10%, já são 10% em cima de 110. E assim sucessivamente. Então em períodos de 10, 15, 20 anos, isso dá uma somatória astronômica. Para vocês terem uma ideia, a semana passada eu fiz uma previdência para um bebê recém-nascido. Então, o pai e a mãe decidiram pegar o Kindergeld e investir 100 euros para um recém-nascido. Alguém tem alguma ideia de qual é o capital que esse bebê vai tirar aos 67 anos na aposentadoria? Chutem. Chuta um número. 67? Quando ele tiver 60? Isso, na aposentadoria. Não. Não. Pode ser capital total também, montante total. Isso. Vamos lá. Deve dar uns 80 até 100 mil, mais ou menos. Tá longe? Vamos lá. Quem dá mais? Meio milhão. Hã? 500 mil. Tá melhorando. 1 milhão? Isso. Sim. Vamos lá. Então, gostei aí do chute, porque mostra, né, que realmente o pessoal está longe. Isso é bom. Isso é bom. Existem duas possibilidades na aposentadoria, tá? Com a previdência privada. A primeira delas é um montante mensal, é uma pensão vitalícia que a pessoa vai receber. A segunda delas é um saque total. O prognóstico para esse bebê, quando se aposentar, na parte de saque total, foi de 4 milhões de euros. O efeito dos juros compostos sobre 67 anos. O prognóstico da pensão vitalícia ficou em torno de 12 a 13 mil euros por mês. Mas tem que ver a inflação também nesse período. Claro, daqui a 67 anos, eu creio que 4 milhões daqui a 67 anos ainda vai ser um valor significativo. Mesmo com a inflação. Diferente da Argentina, né? Vamos colocar assim. Sim, pode perguntar. Sim. Mas em termos de inflação, de investimento, sim. 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 Claro que não quer ser pessimista, mas claro. Também eu vou investir 65 anos. Uhum. Sim. Sim. Histórico. Exato. Uhum. Sim, isso é baseado em dados históricos, tá? A bolsa, principalmente o investimento em ações, o investimento em renda variável, ele sobreviveu a tudo. Infelizmente eu não tenho esse gráfico aqui agora nessa apresentação, mas o mercado ele sobreviveu a tudo. 2 guerras mundiais, crise do óleo, bolha .com, pandemia, né? Entre outras recessões, outros problemas globais. O mercado continua e hoje, né, a gente tem algo muito maior em termos de juros compostos do que a gente tinha há 100, 200 anos atrás, por exemplo. Mas eu também é só uma comparação, só para mostrar como é importante de botar o dinheiro para render. Porque eu também posso guardar só 100 euros todo mês para as crianças. É diferente de eu guardar 100 euros todo mês para as crianças e guardar esses 100 euros aplicando em algum lugar. Exato. Existe a diferença também. A gente também não sabe o que vai acontecer, mas a probabilidade que aconteça, que o dinheiro de repente renda, é melhor se eu estiver investido do que parado. Exatamente, porque você tem o efeito dos juros compostos. O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor
vivo na atualidade, se não me engano ele está com 90 e poucos anos, ele começou a investir com 11 anos de idade. Aos 30 ele se tornou milionário. Foi só o investimento que tornou ele milionário? Não. Foram negócios também. Só que ele turbinou, ele conseguiu criar um efeito de juros compostos em cima do capital que ele tinha, que levou ele, aos 20 anos depois, a se tornar milionário. Depois disso, mais 20, 30 anos, ele se tornou bilionário. Então a gente está falando de um período de investimento, se pegar a vida toda dele, de 80 anos. O que eu quero passar aqui, a mensagem é, e eu costumo sempre falar isso para os nossos clientes, a gente infelizmente não tem controle sobre o tempo. Todos vamos envelhecer de qualquer forma. A questão que a gente tem hoje é como que a gente quer que esse período seja. E a gente, poupando um pouquinho hoje, lá na frente, a gente vai conseguir colher os frutos disso. Eu sei que vocês têm mais algumas perguntas, eu quero terminar só essa frase, falar um pouquinho do nosso trabalho e a gente vai abrir uma roda de conversas para poder conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. O mercado de ações, então, é um dispositivo de transferência de dinheiro de impacientes para os pacientes. Então, investimento requer paciência. Nem sempre um investimento ele vai solicitar conhecimentos avançados de finanças, de matemática, álgebra, coisas complexas. Quem vence não é quem está sempre comprando e vendendo, mas sim quem está mais tempo permanecendo. Isso eu posso falar por experiência própria, porque um período meu, como investidor, mais difícil foi na pandemia. Entrar ali na plataforma, comprar vendo o meu patrimônio, menos 10, menos 15, menos 20, menos 30%, foi muito difícil. Sem ter um acompanhamento, sem ter ninguém falando, vai melhorar, vai ter uma luz no fim do túnel, vai passar. É muito difícil, né? Então, o nosso trabalho também ajuda nesse sentido, porque a gente tem toda uma estrutura por trás da gente, porque a gente está envolvido com o mercado e a gente sabe o que está levando a esses resultados ou os resultados do momento. Então, é importante. E hoje eu vejo que mesmo na situação atual, depois da invasão da Ucrânia, depois da taxa de juros aumentarem na Alemanha e etc., o meu patrimônio continua positivo, porque eu comprei quando estava todo mundo correndo, né? Então, existe até uma frase famosa, compre aos sons do violino, compre aos sons do canhão e venda aos sons do violino, né? Então, é exatamente assim. E o risco vem de não saber o que você está fazendo. Eu acho que essa frase é importante pelo fato de que o nosso trabalho está aqui para isso. É muito difícil a pessoa dominar o tanto de conhecimento que nós da Alemanha Investimentos dominamos. Porque a gente estuda, porque a gente está no mercado, porque a gente tem experiência, porque a gente se credenciou. Se eu sentar na cadeira de todas vocês e for fazer o mesmo trabalho que vocês fazem, vai ser uma catástrofe. Então, assim, é muito importante ter esse mindset de que existe uma parte que a gente precisa controlar, claro, a gente conversou aqui, a Cris comentou sobre essa situação de ter as rédeas, mas isso não significa fazer tudo sozinha. Você pode ter um assessor, você pode ter uma pessoa te aconselhando, você pode ter uma pessoa te ajudando, montando esse planejamento para que lá na frente vocês colham os frutos disso. Afinal de contas, a gente não vai no açougueiro para arrancar um dente, certo? A gente vai no dentista, que é uma pessoa que estudou para fazer esse trabalho. Então, a parte de finanças, sim, ela é mais complexa e é importante ter alguém ajudando nesse sentido. Posso só fazer um... Claro! Eu achei interessante você colocar essa parte, porque meu marido, por exemplo, trabalha na área de finanças e ele apoia os pais no investimento do dinheiro, porque eles são aposentados. E a pachorra de alguns funcionários de banco de oferecerem coisas absurdas para pessoas aposentadas de mais idade, ou pessoas talvez não aposentadas, mas que não têm a menor ideia de nada. Então, realmente é importante saber com que profissionais a gente pode contar e ser muito crítico com a oferta de banco. Sem dúvida, sem dúvida. Tem sempre um viés, né? E por isso foi muito importante a gente procurar alguém independente para vir falar aqui com a gente, porque, inclusive, a crise de 2008 do Lehman Brothers e tudo mais, um dos fatores foi exatamente isso. Os bancos que venderam os papéis do Lehman Brothers para os clientes que não tinham noção, né? Então, muita legislação a partir daí acabou sendo desenvolvida, mas ainda existe, né? E, além disso, os bancos também têm uma cota de venda. Eu já trabalhei em banco, no Baleares.
E eu lembrava, todo mundo que tinha um nome negativo lá, aqui ó, eu te ajudo a você tirar o seu nome do Serasa, mas compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui. Eu falei, meu Deus, que absurdo isso. As Então, metas eles têm as gerentes, né? Exatamente. Mas na Alemanha tem essa lei, né? Que até 100 mil euros, eu acho que o dinheiro está protegido, né? Depois, Sim, eu acho sim, que o Einlage passa Sicherung. disso, Exato. a pessoa perde. Exato, mas isso aí é para uma conta. Se você está investido e investe em algo que você não conhece e a empresa vem à falência, não existe essa proteção. Não, eu vou dar um exemplo, não sei se todo mundo aqui há um certo tempo na Alemanha, existia uma grande empresa que era a nova Amazon alemã. Alguém sabe que empresa era essa? Wirecard. Inclusive tem um seriado no Netflix que eu recomendo. A empresa era maravilhosa. Ela saiu de 100 euros quando descobriram que a empresa tinha uma sede nas Filipinas e foram lá bater na casa de alguém. O cara falou, aqui não é uma empresa, aqui é minha casa, uma casa quase caindo aos pedaços, e foi para zero em um dia. Então imagina quem botou todo o patrimônio numa empresa dessa. Não existe proteção. Tá? Então, proteção é para o dinheiro que está no banco. Era controlada pelo órgão financeiro alemão, quer dizer que eles, esse BaFin em Berlim, né? Isso. Também falharam. Também falharam. Mas aí eu pergunto para você acha que eles vão reparar todo mundo que quer investir na empresa, que vão dar o dinheiro? Não. A gente conhece como as coisas funcionam e isso... Então, enfim, a parte de bancos realmente é complexa. Inclusive, isso me trouxe também à mente, antes da gente falar um pouco mais, né, fazer um encerramento, dificuldades que a gente tem no nosso trabalho. Então, principalmente, um apelo, vocês mulheres que são casadas com alemães, de tentar entender o lado de vocês, como a Cris também aqui, né, fez o highlight, fazer a coisa junto, porém independente. A gente tem muita dificuldade, vou chamar meu marido, aí o marido alemão senta, a gente vem, explica, desenha, fala tudo. É muito perigoso, não faz isso não. Resposta número 1. 2, deixa que eu faço para você. Aí, um ano depois eu entro em contato, e aí, começou? Então, Ivan, ele disse que está cuidando. Ele disse, tá bom. Então, assim, são situações difíceis, por quê? Porque a pessoa delega para uma outra pessoa algo que essa outra pessoa também não tem o conhecimento, porque não estudou, não, né? Só porque é alemão, muitos alemães não sabem nem como funciona o próprio sistema de saúde, né? E é difícil, é complicado o nosso trabalho de tentar passar nessa barreira. E eu acho que quando as mulheres são locais, são alemãs, para elas é mais fácil contornar uma situação de divórcio, uma situação de problema em casa, porque elas estão no país delas. E vocês, mulheres brasileiras, se o marido fazia tudo, né? Se ele fazia os seguros, investimentos, se você nunca quis fazer algo sozinha, ter ali, né, não, esse pedacinho aqui, essa partezinha eu vou fazer e vou seguir o caminho. Não estou dizendo que é uma regra, que isso acontece sempre com a gente, mas é muito complicado, às vezes, quando a gente vê e a gente não consegue ajudar e ir além, né? Porque existe esse excesso de confiança na outra parte. Bem, por fim, para não me estender, nós somos a Alemanha Investimentos. Foi, mais uma vez, um enorme prazer estar aqui fazendo essa apresentação. Para vocês presentes, para vocês que estão no Zoom, podem contar com a gente. Deixei o meu cartão. Nossa assessoria, reitero, é gratuita. Podem agendar um horário. Provavelmente ainda temos vaga para outubro. Nosso trabalho está aqui para ajudar a nossa comunidade brasileira, homens, mulheres, a construírem patrimônio de forma sustentável aqui na Alemanha. Me orgulho em dizer, já disse, hoje, depois de 3 anos, temos mais de 2.500 clientes, temos clientes que já estão adquirindo imóveis para moradia própria, temos clientes comprando imóveis como investimento, temos clientes que têm uma projeção própria aí também dos filhos futuros de aposentadoria muito melhor do que o governo pode oferecer. Cuidamos dos clientes que precisam acionar os seguros sinistros e vêm com histórias absurdas e conseguimos ajudá-los. Então, nós estamos aqui para romper também essas barreiras da parte de língua, idioma alemão, que é complexo. A parte de seguros e investimentos eu nem vou contar para vocês, é pior ainda. E também na parte cultural, né, que o alemão é muito fechado, a gente não acha informações e muitas vezes eles acham que sabem, mas não sabem exatamente como as coisas funcionam. Esse código QR é possível acessar o link da nossa bio para poder agendar um horário, além do cartão também que eu deixei com vocês, que tem o nosso website, alemanhainvestimentos.com. Estamos no Instagram, @alemanhainvestimentos. E é isso, fico muito feliz e encerro aqui a nossa apresentação antes da rodada de conversas.
Obrigado.